Olá pessoal, vamos resolver o exercício número 1 da apostila de integração por partes. Questão número 1 pede para a gente fazer a integral dessa função aqui, x vezes seno de x, né? Ou dessa multiplicação de duas funções. Então nós vamos, primeiro, utilizando a fórmula da integração por partes, onde nós temos o dv, que nós vamos selecionar dessa função aqui. Depois a gente calcula o du, que não tem aqui, né, que é a derivada de u, e calcula o v, que no caso é a integração desse dv aqui. E basta substituirmos nessa fórmula aqui, certo? Então, nós vamos considerar o x, u igual a x. A derivada de u, que a gente precisa dela aqui, mas não tem ela dada aqui, nós vamos fazer derivada de u vai ser igual a derivada de x, que a derivada de x é o próprio dx, que é 1, né? Depois nós vamos considerar, deixa eu até marcar aqui, consideramos isso aqui, u, e seno de x dx como dv, né? Dessa função aqui. Então, o dv é seno de x dx. Então, dv é igual a seno de x dx. Para eu achar o v, eu tenho que integrar esses dois lados. Então, quando eu integro o dv, dá o próprio v, igual a integral de seno de x é menos cosseno de x. Okay? Então, eu tenho u, du, dv e v. Agora, basta a gente substituir ele aqui na função. Então, a integral de x vezes seno de x dx vai ser igual a essa função aqui. U, que é o nosso x, vezes v, que é menos cosseno x, então vamos pôr entre parênteses, menos cosseno de x, menos a integral de v du. O v é o menos cosseno, e o du é o próprio dx. Okay? Então, isso aqui vai ser igual x vezes menos cosseno de x dá menos x vezes cosseno de x, menos com menos dá mais, integral do cosseno é o próprio seno de x. Então, já está integrada a nossa função, mais a constante de integração. Certo? Aí vocês podem me perguntar, e por que não chamar o seno de x de u? Okay? Nós podemos fazer um teste. Vou até usar uma outra cor de caneta. Lembremos, aqui é a resolução da questão. Okay? Então vamos fazer um teste usando o seno de x como u. Então nós vamos ter u igual a seno de x. A derivada de u vai ser igual ao cosseno de x dx, certo? Que a derivada de u, que a derivada de seno é cosseno. Então o dv vai ser o x dx, porque isso aqui é u. Então dv é x dx. Então dv é igual a x dx. Para achar o v, a gente faz a integral disso aqui. Okay? Então, a integral de dv é v, a integral de x é x ao quadrado sobre 2. Colocando ali na fórmula, que é u vezes v menos a integral de v du. Então, u vezes v menos a integral de v du. Nós vamos ter u é seno de x, vezes v, que é x ao quadrado sobre 2. Coloquei parênteses aqui, que é para dizer que é seno só do x ali, não seno disso tudo. Menos a integral de v, que é x ao quadrado sobre 2. E du, que é vezes cosseno de x,
dx. Nós podemos perceber que encontramos um resultado na mesma estrutura da questão inicial, que é uma função polinomial vezes uma trigonométrica. Uma função polinomial vezes uma trigonométrica. Ok? Então, nesse caso, eu teria que jogar novamente aqui a integração por partes, mantendo cosseno de x igual a u, né? E x ao quadrado sobre 2 dx igual a dv. Só que nós podemos perceber que eu vou ter que integrar esse dv. Então, se eu fizer isso novamente, o cosseno vai virar seno ou menos seno, e essa potência vai virar x elevado a 3 sobre 6. Ou seja, se eu fizer dessa forma, eu vou sempre ter o problema de que essa potência vai sempre aumentar e nunca vou conseguir integrar isso aqui. Eu vou aplicar a regra da integração por partes infinitamente, certo? Então, minha dica é, se você fez a substituição e deu uma potência maior, você fez a substituição trocada. Então, deixe o que você está fazendo, troque a substituição, né? Chame uma que você não chamou de u e dv a outra, e resolve novamente. Ok?